gostou do barato? Então não marca. Cola no dicionário. Pode ir lá. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você. Imprensa em luto. Colegas de trabalho fizeram uma homenagem a Santiago Andrade. Equipamentos no chão e tristeza pela morte do colega, repórter cinematográfico da Bandeirantes, que aos 40 anos foi mais uma vítima da violência que tomou conta das manifestações. Aliás, ontem, como você vê aí, essas são as imagens agora sim dessa manifestação que aconteceu. Colegas todos, da homenagem, eles colocaram equipamentos fotográficos, tudo no chão para lembrar o Santiago Andrade. Enquanto a família e amigos choram a dor da perda, mais uma vez os mesmos grupos foram para as ruas e causaram confusão. Um novo protesto que começou pacífico terminou com mais cenas lá Central do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai ter as imagens, porque mascarados invadiram a estação de trem e houve confronto com a polícia. E nós acompanhamos a investigação sobre a morte do cinegrafista, direto da delegacia de São Cristóvão. O repórter Eduardo Oliveira tem as informações. Eduardo. Liane, a qualquer momento, o suspeito ter acendido o rojão que matou o cinegrafista Santiago Andrade pode se apresentar à justiça. De qualquer forma, equipes já estão nas ruas na tentativa de localizar e prender este homem. E para comentar sobre o assunto, o delegado Carlos Augusto Nogueira está aqui no estúdio e é o nosso convidado de hoje. Daqui a pouco eu quero saber a opinião dele sobre a punição aos responsáveis por atos de vandalismo e violência. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E a Polícia Civil decretou a prisão temporária por 30 dias do suspeito de ter acionado o rojão que atingiu o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. Ontem à noite, houve novas manifestações contra o aumento das passagens de ônibus. 500 homens da tropa de choque acompanharam essa manifestação. Pode rodar. No início da noite no Rio, manifestantes promoveram o segundo dia de protestos este ano contra o aumento das passagens de ônibus, reajustadas em 25 centavos. Ao mesmo tempo, também no centro da cidade, um outro protesto, dessa vez silencioso. Fotógrafos e cinegrafistas baixaram as câmeras em homenagem a Santiago Andrade. Em Botafogo, na Zona Sul, amigos e colegas participaram de uma missa em memória ao repórter cinematográfico. Um cara amigo, profissional, entendeu? Realmente foi uma perda grande. Santiago teve morte cerebral diagnosticada nesta segunda-feira, após passar 4 dias em coma induzido no Hospital Souza Aguiar. A família decidiu doar os órgãos que foram levados para outros pacientes durante o dia. O repórter cinematográfico da TV Bandeirantes foi atingido por um rojão na última quinta-feira durante um protesto em frente à Central do Brasil. Ele perdeu parte da orelha e teve afundamento do crânio. Fotos ajudaram na identificação dos responsáveis pelo crime. O tatuador Fábio Raposo se entregou à polícia no fim de semana e está preso no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Inicialmente, ele disse que não conhecia o segundo suspeito, mas nesta segunda, na cadeia, ele reconheceu por meio de uma foto o homem que acendeu o artefato explosivo. Uma vez apresentada a foto ao Fábio, ele não teve dúvida em reconhecê-lo. Portanto, eu posso dizer que nós já temos convicção de quem foi a pessoa que acendeu o artefato. Com a morte de Santiago, os 2 suspeitos serão indiciados por homicídio doloso qualificado quando há intenção de matar e pelo uso de artefato explosivo e pelo crime de explosão. Se condenados, eles podem pegar até 35 anos de prisão.
35 anos de prisão, sendo que no Brasil o máximo que uma pessoa fica presa é 30 anos. Isso se cumprir a pena de forma integral. Agora, nós, jornalistas, eu falo em meu nome, também em nome dos colegas que perderam o Santiago Andrade. Eu já disse aqui, repito, essa semana toda, vou bater nessa mesma tecla. Era um profissional já com muitos anos de experiência, mais de 20 anos como cinegrafista, um cara batalhador, ganha pouco. Só para vocês saberem, o cinegrafista não ganha essa barbaridade que muitos pensam, não. O cinegrafista ganha pouco, trabalha muito, um trabalho suado, se arrisca e por isso todos nós hoje estamos sim em luto. Eu vou agora com o Eduardo Oliveira, que tem mais informações, está lá na 17ª DP. Eduardo, qual é a situação agora da investigação? Esse rapaz que atirou o rojão já foi identificado? Bom dia. Olha, ele foi identificado desde ontem à tarde, viu, Liane? Mas só no final da noite que o nome dele acabou sendo divulgado através do mandado de prisão que foi expedido pela Justiça. Ele foi identificado como Caio Silva de Souza, teria em torno de 30 anos de idade, é morador da Baixada Fluminense. A expectativa aqui na delegacia é de que ele se apresente espontaneamente. De qualquer forma, o delegado titular, responsável pelo inquérito, o Dr. Maurício Luciano, ele informou o seguinte: tem equipes nas ruas, eles estão próximos à região onde ele frequentava, onde ele mora, enfim, aguardando na tentativa de localizar e prender este homem. Jornalistas passaram a madrugada de plantão aqui em frente à delegacia de São Cristóvão à espera de que esse rapaz pudesse se apresentar espontaneamente, mas isso não aconteceu, portanto, a expectativa é de que isso possa acontecer a qualquer momento, viu? Tá certo, nós esperamos que aconteça o tão brevemente possível, Eduardo, até porque não é um ataque apenas a... As pessoas têm que entender que nós fazemos o nosso trabalho de maneira séria. Quando nós vamos para as ruas, quando nós somos enviados para essa missão difícil, não é fácil você cobrir esse tipo de protesto. A principal proposta é sempre ouvir os dois lados, mostrar a polícia, mostrar o manifestante, mostrar o cidadão que está ali no meio, sofrendo também com tudo isso. Ou vocês acreditam que se aquele rojão tivesse atingido uma outra pessoa inocente que estava passando lá para pegar o seu trem, nós não noticiaríamos isso? Claro que nós noticiaríamos, assim como se tivesse também matado um policial militar ou qualquer outra pessoa. Por isso, esse é o nosso papel e nós vamos continuar desempenhando esse nosso papel todos os dias. E aqui comigo no estúdio está o delegado Carlos Augusto Nogueira. Ele explicar para a gente exatamente como é que a polícia pode agir nessas situações. Bom dia, delegado. Obrigada pela sua presença aqui. É isso, porque o delegado, acompanhando todos esses protestos, tem encontrado muita gente que faz desses protestos uma maneira de, sei lá, de erradicar toda aquela raiva, acaba descambando para a violência e muitas vezes o delegado também fica tratadas, porque vai lá o advogado, vai lá, mesmo que seja preso, depois é solto. Como é que fica o papel do delegado numa situação dessas? É um papel difícil, até porque é um crime que envolve toda a mídia. O doutor Luciano está sendo muito técnico, divulgou o nome apenas no momento em que teve a certeza, né, da sua identificação, pediu a prisão temporária, a prisão foi concedida. Pode haver aí, nós estamos conversando, pode haver aí o Instituto da Delação Premiada, que diminuiria a pena de 1 a 2 terços. A delação premiada, eu tenho ouvido a imprensa falar nisso, é muito bom que se diga, a delação premiada é um instituto que, para ser concedido à pessoa, ela tem que ser eficaz, tem que ser uma coisa proveitosa para a polícia. O senhor diz a delação premiada, só para esclarecer aqui, quem vem acompanhando também no noticiário, a respeito do Fábio Raposo, que foi estava junto do que disparou. Ele entregou o rojão àquele que foi lá e acendeu. Exatamente. Então pode ser beneficiado pela delação premiada e é o juiz que define isso. Exatamente, o juiz define. O Fábio pode ser beneficiado porque ele foi eficaz na sua delação. Então ele disse uma pessoa que conhecia quem acendeu o rojão, chegamos à identificação dessa pessoa através do testemunho do Fábio. Então, assim, quando essa delação ela é proveitosa, pode haver uma diminuição, uma extinção da pena, um perdão judicial, enfim, mas normalmente ocorre a diminuição. O senhor acredita em perdão judicial nesse caso? Não, não acredito não. Acredito que no máximo pode haver uma diminuição da pena de 1 a 2 terços, né? Foram 3 crimes que foi imposto ao menino.
no caso a explosão, né, artigo 251, a pena de 1 a 4 anos, teve o uso de artefato, que está no Estatuto de Desarmamento, também um agravante. 3 a 6 anos, e tem o homicídio qualificado, Liane, que é o mais problemático para ele, que é de 12 a 30 anos. Agora, essas pessoas são detidas reiteradas vezes em vários protestos, causando tumulto, em confronto com a polícia, mesmo assim elas são liberadas. Por quê? Porque são crimes de menor potencial ofensivo. A lei permite que, no caso de crime de menor potencial ofensivo, a pessoa assine um termo circunstanciado e responda aquele crime em liberdade. Então, por isso que, às vezes, nós ficamos com as mãos atadas diante da legislação que permite que se responda em liberdade. Mas essa linha que você falou é muito tênue, realmente. Você me fez uma pergunta, eu não respondi. Essa linha é muito tênue. É muito difícil para o agente policial, tanto policial militar, como delegado de polícia, como policial civil, agir não muito para cá, não muito para lá, achar um meio termo para que não haja arrogância da parte da polícia, para que haja uma medida certa para esses protestos. Eu acho que a gente está se especializando nisso. Dependendo de cada caso, aquela pessoa que atira um rojão com a intenção de acertar qualquer pessoa, mesmo que não fosse o cinegrafista, estava assumindo o risco. Diferentemente daquele que vai lá, quebra uma catraca ou quebra uma agência bancária. É importante a sua pergunta, até para explicar para a população. O dolo é quando o agente quer aquele resultado ou assume o risco de cometer aquele resultado. Tipo, tanto faz. Se acontecer, aconteceu. Nesse caso, quando ele acendeu aquele rojão de uma maneira inapropriada, ele assumiu o risco de produzir o resultado. E o resultado ocorreu. Então, o dolo se biparte em querer fazer ou aceitar o resultado. Se acontecer, aconteceu. Foi no caso dele, que lançou o rojão, pegasse quem tivesse que pegar, ocorreria um dano daquela monta. Ele era previsível que ocorresse aquele dano. Então, agiu com dolo. Então, é homicídio doloso, pena de 12 a 30 anos. Em que casos que é aplicada aquela lei da organização criminosa para que as pessoas sejam punidas mais exemplarmente? Porque não dá só para dizer, dano ao patrimônio, aí pega lá um pouquinho, vai cumprir em liberdade. Agora, existe uma lei do ano passado que é de organização criminosa que tornou mais severa a pena. Sim, de agosto do ano passado, de 2013, 12.850, lei 12.850. Ela tornou a organização criminosa até para os jogos, uma lei que veio beneficiar, que veio proteger quem atua nesse tipo de atividade, ao terrorismo também, prevê uma pena maior do que a associação criminosa, prevê uma pena de 3 a 8 anos. Na associação criminosa é bem menor a pena. Então, essas pessoas que se organizam de uma forma a ter um liame, a ter uma convivência naqueles crimes, a praticar sempre aqueles crimes, podem ser enquadrados. Inclusive o Fábio Raposo, Liane, você perguntou muito bem, o Fábio Raposo já está respondendo por organização criminosa. Sim, né? O delegado certamente está também dando toda a atenção a esse caso. Agora, a repórter Lívia Rai, que acompanhou o momento em que a morte do cinegrafista Santiago foi anunciada. Vamos ver. Por volta de meio-dia, a notícia que ninguém queria receber. Amigos, parentes, profissionais da imprensa, todos se emocionaram com a morte de Santiago Andrade. Sabe aquela pessoa assim que tem sempre um sorriso para te dar? É difícil aceitar que eu não vou ter mais essa pessoa para trabalhar, para dividir as dificuldades da rua. O repórter cinematográfico da TV Bandeirantes estava internado em estado grave desde a última quinta-feira, quando foi atingido na cabeça por um rojão disparado, segundo a polícia, por este homem que aparece de costas nesta imagem, vestindo calça jeans e camiseta cinza. O nome e o CPF do homem que disparou o rojão foram passados para o delegado à frente do caso. Quem informou os dados foi o advogado de Fábio Raposo, acusado pela polícia de ser o coautor do crime. É uma pessoa próxima que está ajudando ao acusado a se convencer para a apresentação espontânea e também para gozar dos mesmos benefícios que o Fábio vai gozar. Nestas imagens da TV Brasil, os dois aparecem juntos. Fábio passa o artefato para o outro jovem. Aproximando o vídeo, é possível destacar um ponto brilhante. Este seria o momento em que o rojão é acendido. Depois, o homem de blusa cinza e calça baixa e parece colocar o artefato no chão. O repórter cinematográfico estava bem perto dele. O tatuador Fábio foi preso neste final de semana, horas depois de se apresentar à polícia. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio. Em entrevista concedida no sábado, ele negou ter participado diretamente da ação que levou à morte de Santiago. O artefato não era meu. Foi encontrado por mim e passado a ele, apenas. Não houve intenção minha e acredito que nem do rapaz. No prédio em que ele mora, pichações contra a polícia e de apoio aos Black Blocs.
O repórter cinematográfico Santiago Andrade tinha 49 anos. Trabalhava no Grupo Bandeirantes há 10. Ganhou 2 prêmios por matérias que denunciaram problemas com o transporte público. Entre as paixões, o Flamengo e a música. Hoje, a filha do cinegrafista fez uma última homenagem. Num texto publicado por Vanessa Andrade, ela falou do amor ao jornalismo e lembrou de momentos em família. A família olhou pela doação de órgãos e pela cremação do corpo de Santiago. Eu trabalhei tanto com o Santiago Andrade quanto com a Vanessa e digo a vocês que são 2 pessoas maravilhosas. Eu coloco a minha mão no fogo por esses 2. O Santiago era uma pessoa, como eu disse, batalhadora, deixa filhos, deixa netos, deixa muita gente agora. Não vamos mudar o foco, não vamos achar que isso é uma coisa banal. Não, isso é uma coisa muito séria. E vamos diferenciar também as pessoas que estão ali na manifestação legítima, têm todo o direito de protestar e, aliás, eu concordo com muitos dos motivos dos protestos. Aumento de passagem, eu acho que as pessoas têm que criticar e dizer, mas por que aumentou? Será que melhorou o sistema público? Isso é uma coisa. Agora a outra é sair por aí matando pessoas, matando cidadãos de bem, pais de família. Agora eu vou voltar com o Eduardo Oliveira, que continua na delegacia de São Cristóvão, acompanhando os dessa investigação. Eduardo, o que as autoridades disseram a respeito? Olha, estamos aguardando ainda a solução aí com relação à prisão ou à entrega espontânea do suspeito de ter acendido o rojão que matou o Santiago Andrade. Liane, agora, logo depois que foi divulgada a morte dele, a Associação Brasileira dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos emitiram uma nota oficial sobre a morte do nosso companheiro. Eu vou ler aqui, abre aspas, nós jornalistas de imagem exigimos que as autoridades de segurança do Estado do Rio de Janeiro instaurem imediatamente uma investigação criminal para assessoria jurídica a esse grupo de criminosos. Hoje, assassinos intitulados Black Blocs, que agridem e matam jornalistas e praticam uma série de atos de vandalismo contra o patrimônio. O repórter Santiago Andrade é o 3º jornalista durante o exercício da profissão pela violência que se banalizou no Rio de Janeiro. Até quando vamos ter que chorar em mais um companheiro? Além da associação, o senador Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo Paes também emitiram nota lamentando a morte do Santiago Andrade, informando que a liberdade de imprensa e a democracia foi manchada diante do nosso companheiro, viu, Liane? Ok, Eduardo, obrigada. Delegado, como fica a situação desse jovem, do Fábio Raposo? O senhor viu na entrevista que ele até se esquivou, ele olhava para baixo, não olhava para a câmera, estava numa situação muito difícil ali, parece que medindo as palavras na hora de dar a entrevista, até para não se complicar. Agora, ele achou o rojão. Isso de alguma maneira também atenua e o fato dele agir em conjunto com o outro, poderia ter um indiciamento também por organização criminosa? A organização criminosa, ela prevê 4 ou mais pessoas. Então nós temos que achar mais pessoas ligadas a esses 2 jovens para que nós possamos qualificá-los também na organização criminosa. Em relação a acender o rojão, passar o rojão, há liames, há indícios que comprovam que as 2 pessoas eram ligadas. Repare bem que eles usam máscaras parecidas, usam uma camisa enrolada no rosto para não ter a sua identificação divulgada. Eles passam de mão em mão um treme-terra, né, como é chamado, um rojão. Repare bem também, ele quase falou o nome do rapaz na entrevista. Né? Essa entrevista foi ao ar antes que ele divulgasse o nome do rapaz. Ele quase falou o nome do rapaz. Essas coisas todas mostram o liame entre os 2 e mostram que os 2 possivelmente agiram em conjunto para lançar o rojão. Independentemente se eles queriam acertar o cinegrafista ou não. Eles assumiram o risco, é aquele negócio que eu te falei do dolo eventual. Assumir o risco, tanto faz, vou jogar para lá, se pegar, pegou. É dolo eventual, a pena é bem maior. Agora, doutor, na sua delegacia, o senhor disse que não pegou nenhum caso desses especificamente, né? Mas o que a gente tem visto é que sempre que essas pessoas são presas, elas acabam tendo uma quantidade de advogados ali ao redor. Rapidamente se mobiliza uma série de advogados para defendê-los. Não que eles não tenham direito à defesa, pelo contrário, tem sim, qualquer pessoa tem direito à defesa. Agora, o senhor tem percebido assim, uma quantidade tamanha de advogados? Isso chama a sua atenção? Isso chama atenção e mostra até mais um indício de que é uma organização. Até porque quando as pessoas são presas, elas já são assistidas na delegacia. Ou seja,
elas estão organizadas em conjunto, até juridicamente. Eu acho que é por esses indícios, são indícios assim, dessa maneira, que podem corroborar essa organização criminosa e podem sim colocar mais um crime nessas pessoas. É o começo do fim. Eu acho que é o começo para se colocar um crime mais grave, para que se comece a acabar, banir essas pessoas que até atrapalham nas manifestações legítimas das pessoas. E para que se saiba, no final das contas, se essas pessoas trabalham de maneira articulada, a mando de alguém, ou são simplesmente pessoas irracionais que vão ali para badernar, né? A gente tem que saber de onde que partem essas situações. Se eles vão ali só para quebrar o patrimônio, para acender rojão por conta própria, ou se alguém está mandando. Agora, o deputado estadual Marcelo Freixo negou conhecer o homem que atirou o rojão no cinegrafista. Ele alega que a denúncia contra ele não tem qualquer fundamento. Deixa eu ver. A natureza dessa informação diz muito, né? É um estagiário de um advogado, que foi advogado do Natalino, né? E ele pode advogar para o Natalino, ele pode advogar para quem ele quiser, né? Mas que faz um termo circunstanciado, que sai da delegacia e entrega nas mãos de uma repórter para que aquilo pudesse ser divulgado. De uma conversa que só ele ouviu e que ele diz que aconteceu e que a ativista citada por ele nega que tenha dito aquilo. A natureza da denúncia é absolutamente frágil. Eu quero que o caso seja apurado. Eu, mais do que ninguém, quero pedir para que esse caso seja apurado, para saber que ligações tem com que grupo, porque, evidentemente, comprovado que não tem ligação alguma, né, e que gere tal fato, evidentemente que eu vou querer as retratações. Certamente, né? Se não for comprovada essa denúncia, é uma denúncia infundada, né? A própria delegacia também está investigando esse caso. Agora, doutor, eu lhe pergunto mais como cidadão, até como delegado, tá? O senhor acredita que há, por trás de todos esses protestos, algum intuito político? Não creio. E você falou uma coisa interessante, são pessoas muito esclarecidas, né? Todas as vezes que algumas dessas pessoas são encarceradas, são presas, são detidas, nota-se que essas pessoas, que elas são mais esclarecidas, que elas têm um nível médio de conhecimento econômico, até pessoas que não usam o transporte, né, nas manifestações. E não sei, não creio que tenha cunho político. Que gastam R$300 para comprar um rojão. Eu acho difícil. Agora, doutor, o Eduardo Oliveira está lá na delegacia acompanhando e tem uma pergunta para o senhor. Pode fazer, Eduardo. Delegada, a presidente Dilma Rousseff colocou à disposição a Polícia Federal para ajudar nas investigações da Polícia Civil aqui no estado do Rio de Janeiro. O senhor acredita que com a entrada da Polícia Federal possa desvendar ainda mais este leque deste grupo que já se transformou em uma organização criminosa, Black Bloc, que atacam e que acabou vitimando o Santiago Andrade? Nos últimos tempos, todos os crimes de repercussão foram solucionados pelas polícias do Rio de Janeiro. Mas toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Eu acho que se todos nós nos unirmos para combater essas pessoas, esses pequenos grupos que tornam todos os atos legítimos de alguma forma ruins, eu acho que é válido, não custa nada. Né? Até porque a presidente Dilma, assim como as outras autoridades, manifestaram seu pesar e talvez uma maneira de dar uma resposta à sociedade, independente se vai precisar ou não da Polícia Federal nesse caso. Toda ajuda é bem-vinda, né? Certamente. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto, doutor. Eu peço que o senhor fique aqui comigo, porque nós temos outros casos, como eu disse anteriormente, sempre mostramos outros episódios de violência na cidade. Na Baixada Fluminense, mais uma execução assustou os moradores. Segundo eles, quando anoitece, é impossível sair de casa. A ação dura cerca de 10 minutos. As imagens da câmera de segurança mostram um carro com a porta aberta, parado no meio da rua. Há uma movimentação e correria. Instantes depois, um bandido volta para o veículo, olha para os lados. Em seguida, aparecem outros dois, fortemente armados, que seguem a pé. A execução aconteceu em plena luz do dia. Edson da Silva Júnior, de 34 anos, era dono de uma pizzaria em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Edson tentou pular o muro da pizzaria. Encurralado, se escondeu debaixo de um carro na garagem de um vizinho, mas foi fuzilado. A área é dominada pelo tráfico de drogas. Quando anoitece, lá para as 8, aí não pode mais ficar por aí, dando bobeira. Nesse calor, antigamente a gente ficava conversando até tarde, agora não tem como mais. Segundo testemunhas, o homem que aparece com um fuzil nas imagens seria o traficante conhecido como Gatinho. As imagens das câmeras de segurança já estão sendo analisadas, mas, segundo a polícia, ainda não é possível afirmar o motivo da execução.
Foi preso um dos 4 homens que participou de uma execução em plena luz do dia em Belfor Roxo, também na Baixada Fluminense. Olha como é que está a situação por lá. A polícia agora está à procura do homem que aparece no vídeo atirando a queima-roupa contra a vítima. O Daniel Penafirme traz os detalhes. Cleiton Conceição Antônio de Miranda, de 25 anos, foi preso quando se escondia na casa da mãe em Belfor Roxo. A mãe teve um papel fundamental, porque ela, desde o início, se mostrou solidária com a polícia, ela viu a gravidade do fato e quer, se o filho dela for realmente culpado, que ele pague. É Cleiton quem aparece no vídeo divulgado em redes sociais que mostra um suposto ladrão sendo executado no bairro da Prata, em Belfor Roxo. Cleiton estava pilotando uma moto que levou o assassino ao local do crime. Em relação ao Cleiton e o Douglas, as imagens são claras. Existe a participação material do Cleiton, que foi buscar o Douglas. E visivelmente o Douglas efetuou o disparo. Os outros 3 homens que aparecem no vídeo já foram todos identificados pelos policiais aqui da delegacia de Belfor Roxo. Douglas Idael Pereira Ramos, que segundo as investigações foi o autor dos disparos, já é considerado foragido e está sendo procurado pela polícia. Os outros 2 que aparecem no vídeo, se vocês olharem com cuidado, vão perceber que eles estão segurando. E quando o Douglas chega, os 2 saem correndo. Então tem que verificar se existiam liames, se estavam pré-ajustados a praticar aquela mesma infração penal. Está sendo oferecida uma recompensa de R$2.000 a quem der informações que levem à prisão do assassino. A vítima foi identificada como Igor de Oliveira Falão e teria praticado um assalto no bairro. Por isso, acabou sendo executado por Douglas, que era segurança do local. Após a prisão de Cleiton, novos depoimentos devem acontecer ainda nesta semana. A polícia vai ouvir um dos homens que aparecem nas imagens segurando o Igor até que ele seja executado. Agora é uma questão de tempo. Nós temos que inquirir ainda o Gabriel para chegar a uma conclusão em relação a esse inquérito. Casos na Baixada Fluminense, casos de violência também na cidade do Rio. Doutor, o que o senhor acha da atuação desses grupos de justiceiros? E a polícia já está mais perto de chegar até essas pessoas que cometeram esses crimes? Por exemplo, no caso do Aterro do Flamengo, nós tivemos aquele jovem que também foi preso com uma trave de bicicleta. O processo é uma garantia do cidadão. Ser processado é uma garantia de você ter uma ampla defesa, poder desdizer alguma coisa que é o contraditório. Quando alguém te pega e te faz justiça sem processo, bate por bater, eu discordo disso. Essas pessoas têm que ser investigadas e punidas. Eu repudio esse tipo de coisa. É que nem grupo de extermínio, começa assim. Aí todo mundo bate palma, começa matando gente que comete crime, aí depois começa a extorquir comerciante, etc. Eu repudio esse tipo de atitude. O senhor já viu essa novela antes, muito obrigada. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta teremos uma homenagem ao cinegrafista Santiago Andrade. Já já. Um grupo de elite é traído por um poderoso inimigo. Agora eles pretendem mudar o jogo. Pega ele. Quando o assunto é vingança, ninguém escapa deles. Chris Evans. Eu sou uma máquina mortífera. Os Perdedores. No Cine Espetacular. Hoje, 11 da noite, no SBT. Prepare-se para a maior loucura do ano em cozinhas. Na Ricardo Eletro tem cozinha em aço a partir de R$ 399. Em 10 em juros, cozinha em madeira a partir de R$ 199. Isso é só um exemplo. Veja as 11 loucuras na loja Ricardo Eletro. Fala, Chico, capricha que é carnaval. Opa! Vou te transformar no sonho da mulherada. Falando em sonhos, você já viu os prêmios do Super X-Cap? Não. Por apenas R$20 por mês, você concorre a casa, carro, moto, vale viagem, além de R$20 mil toda semana. Sim! X-Cap, tem mais 1 milhão todo mês. Dá ou não dá pra sair bem na foto? Ô, tá indo aonde? Eu vou ali na lotérica comprar meu Super X-Cap e fui. Ó, mas quem vai ganhar sou eu, hein? Que isso? Super X-Cap é da Caixa. Carnaval de verdade é com a Telecena. Agora raspou, achou, dobrou! Se raspar e achar 2 casas, você pode escolher entre 2 casas ou R$200 mil. Compre já a sua, nego velho! Prepare-se para a maior loucura do ano em cozinhas. Na Ricardo Eletro tem cozinha em aço a partir de R$ 399. Em 10 em juros, cozinha em madeira a partir de R$ 199. Isso é só um exemplo. Veja as 11 loucuras na loja Ricardo Eletro. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você.
O ator Fábio Porchat está recebendo ameaças na internet. A família do humorista já pediu até ajuda ao Congresso Nacional. Vamos então ao vivo novamente com o Eduardo Oliveira, que tem outras informações. Eduardo. É isso mesmo, Liane. E essas ameaças surgiram depois que foi divulgado na internet uma enquete criada pelo humorista Fábio Porchat, intitulada Dura, porque ele coloca 2 PMs em uma situação em que são extorquidos por 2 cidadãos comuns, ou seja, cenas que acontecem no cotidiano no Brasil inteiro podem acontecer de policiais extorquindo cidadãos. Dessa vez, cidadãos extorquindo policiais. Essa ameaça estaria vindo do blog do Soldado, que não é oficial da PM. O pai do humorista, que é o ex-deputado Fábio Porchat, pediu auxílio ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Em nota, Liane, a Polícia Militar disse que defende a liberdade de expressão e que as pessoas podem tomar qualquer medida que acharem necessárias, mas que eles não vão fazer nada contra o grupo. Portanto, essa informação, e também o pai do Fábio Porchat pedindo segurança para o filho diante dessas ameaças. Certamente. O Fábio Porchat falou uma situação em relação a isso, depois ele deu uma declaração que eu, sinceramente, concordo plenamente. Ele disse que o policial de bem não vai se sentir ofendido de maneira alguma com a sua esquete de humor, até porque ele faz muito bem esse trabalho. Olha, a gente encerra o SBT Rio Manhã de hoje com uma homenagem ao cinegrafista Santiago. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui no estúdio. Foi ótimo a gente poder esclarecer alguns pontos e a gente espera realmente que esses responsáveis por esse ataque ao cinegrafista, que é um ataque a todos nós, a todos da imprensa, a toda a sociedade, seja exemplarmente punido. Certamente serão. Muito obrigada. Olha, na forma mais singela, com trechos do belíssimo texto que a filha dele escreveu, a gente então faz essa homenagem. Um bom dia a todos vocês e a gente se vê amanhã. Meu nome é Vanessa Andrade, tenho 29 anos e acabo de perder meu pai. Quando decidi ser jornalista aos 16, ele quase caiu duro. Disse que era profissão ingrata, salário baixo e muita ralação. Mas eu expliquei, vou usar o seu sobrenome. Ele riu e disse, então pode. Esta noite eu passei no hospital me despedindo, só eu e ele. Deitada em seu ombro, tivemos tempo de conversar sobre muitos assuntos. Pedi perdão pelas minhas falhas e prometi seguir, de cabeça erguida, e cuidar da minha mãe e meus avós. Ele estava quentinho e sereno. Éramos só nós 2, pai e filha, na despedida mais linda que eu poderia ter. E ele também se despediu. Sei que ele está bem, claro que está. E eu sou a continuação da vida dele. Um dia, meus futuros filhos saberão quem foi Santiago Andrade, o avô deles. Mas eu, somente eu, saberei o orgulho de ter o nome dele na minha identidade. Obrigada, meu Deus, porque tive a chance de amar e ser amada. Tive todas as alegrias e tristezas de pai e filha. Eu tive um pai e ele teve uma filha. Obrigada a todos, ele também agradece. São 7 horas mais 31 minutos, hora oficial do Brasil, 7h31, horário brasileiro de verão. Vamos às imagens do helicóptero do